Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E o filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quero pedir licença às reverendas madres e irmãs, e a você, meu irmão, minha irmã, e a quem nos acompanha, para eu continuar falando mais um pouco. Vou fazer uma segunda homilia. Mas eu gostaria de aproveitar esta noite para dizer para você uma coisa muito simples, mas muito grave. Chama-se responsabilidade pessoal. Cada um de nós precisa pastorear direito o seu próprio ser. Porque eu vou responder pelas minhas escolhas, pela maneira de eu fazer e encaminhar a minha vida. E cada um vai responder pela sua vida. O profeta Ezequiel, o contexto é o mesmo, nós já meditamos na semana passada. O profeta, ele também vive uma experiência com o povo que está no exílio na Babilônia. Por que eles estão no exílio na Babilônia? Por que no ano 598, depois 589 a.C., as tropas de Nabucodonosor acabaram com Judá, acabaram com a cidade de Jerusalém, destruiu tudo e levou todo mundo para o exílio na Babilônia? Por quê? Por que perdemos tudo? Diga. Por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros, por causa da nossa teimosia, por causa dos nossos desequilíbrios, por causa das nossas ganâncias e vaidades. Nós colhemos o que plantamos. E como nós colhemos o que plantamos, Deus usa do castigo. O castigo é um exercício de purificação, não é uma obra ruim. Não é tentar derrubar e destruir uma pessoa. O castigo diz respeito a uma correção para aquela pessoa, um amadurecimento. Então, lá no exílio, lá longe da terra, longe da casa, longe das celebrações, longe do santuário, longe do culto, longe da comunidade, longe daquelas situações que favoreciam o povo a viver e a seguir o caminho da alegria, da convivência, de família, de trabalho,
quando a gente perde tudo, lá na prova, lá onde? Lá na prova, lá na dificuldade, lá na solidão, lá no isolamento, lá no seu quarto, lá na sua vida, sem aqueles recursos todos que você tinha antes, você que decide como quer viver. Fazer o bem ou fazer o mal. Viver de um modo bom ou de um modo mal. E nós, nessa pandemia, Deus permitiu que essa purificação, que esse castigo, entre aspas, fosse para nós. Onde cada um de nós tem que aprender de novo a viver consigo mesmo. Meu irmão, minha irmã, como você preenche a sua vida? Como você usa o seu tempo? Como você se equilibra? Como você se ajusta? E você adere ao bem ou ao mal? Papa Francisco disse novamente na ONU, no discurso dele ontem, uma expressão que ele tem usado sempre: quando Deus nos coloca numa crise, agora nós temos que sair dela. Nós vamos sair melhores ou piores? A sua vida está ficando melhor ou pior do que era antes? E é nessa avaliação de crise que começaram a dizer: Deus é injusto, como é que pode ter deixado a gente chegar nesse ponto? Não é certo isso. Pessoas tão boas agora se arruinaram, pessoas excelentes agora perderam tudo, pessoas abençoadas agora estão na pior das situações. Como pode ter isso acontecido? E o profeta Ezequiel responde: é Deus que está errado ou a nossa maneira de enxergar é que está errada? E então o profeta mostra que existem duas maneiras de viver. Existe aquela maneira da pessoa que faz tudo errado, reconhece os erros que praticou e se arrepende, e agora procura andar direito. E existe aquela pessoa que fazia as coisas certas, mas se cansou de fazer o certo e começou a fazer as coisas erradas. A responsabilidade é nossa. Eu queria que você escutasse então o que o Evangelho fala para nós. Jesus, semana passada, contou que um patrão saiu para chamar todo mundo para trabalhar na vinha dele, não é? E hoje Jesus fala, agora continuando o texto do Evangelho, uma outra parábola, onde ele fala que um pai tem 2 filhos. O problema é a nossa responsabilidade perante a vida. O pai tem a mesma proposta para os 2 filhos. Deus colocou todos nós neste mundo e todos nós temos uma chamada de Deus, uma missão. Mas a resposta é minha, é sua. O pai disse para um filho, veja, para um filho. Jesus não está falando que Deus é um patrão que fica contratando a gente. Deus é pai. Quem é Deus? Pai. O pai nos ama, o pai quer o melhor para nós. A única coisa que um pai deseja é que um filho o escute. A palavra escutar na Bíblia é a palavra obediência. A nossa prova final, a prova que todos nós iremos passar, é muito simples, se chama prova da obediência. Meu irmão, minha irmã, se convence disso, você vai ser provado nisso, na sua obediência a Deus ou não.
E então o pai disse para um filho: filho, vai trabalhar na minha vinha, na vinha da gente, vai lá ajudar. O que ele fala? Eu não. O pai fala para outro filho: vai trabalhar na nossa vinha. O que ele fala? Eu vou. Veja o que é obedecer. Obedecer não é simplesmente dizer sim eu vou ou sim eu não vou. Obedecer é cumprir a ordem. O que é obedecer? Por que uma mãe fala: meu filho não me obedece, padre? Por quê? Porque ele não dá ouvidos, ele não cumpre o que fala. O grande problema nosso é que nós somos pessoas descabeçadas. A gente não cumpre o que promete, não cumpre o que fala. Agora veja, o primeiro filho falou: eu não vou. O que ele foi? Rebelde. Jesus colocou todos nós na rebeldia. Deus Pai aceita todos nós na rebeldia. Até eu acho que é bom que a primeira resposta seja rebelde. Por quê? Porque toda pessoa que é sempre certinha, um dia apronta. E toda pessoa que foi muito errada, um dia se converte. As psicólogas aí, a gente chama isso de correção do complexo de Édipo. O complexo de Édipo, ou seja, o filho se rebela contra o pai. Vamos dizer? Quem daqui de vocês já fez no passado, na juventude, na adolescência, alguma coisa que o seu pai não gostou? Levanta a mão, vamos ver. Graças a Deus. Graças a Deus. Por quê? Porque quando a gente é rebelde, quando a gente faz errado as coisas, quando a gente não dá ouvidos, quando a gente não obedece, ainda tem uma chance da gente se converter. Quem se reconhece errado pode se converter. O problema é quem se acha certo. Quem se acha certo nunca muda. O pai diz: filho, vai trabalhar na vinha. Eu vou sim, pode deixar. E não vai. E não pede perdão. E não inclina a cabeça. O orgulhoso não tem remédio. Se você tem filhos que se acham sempre o certo, não tem remédio. A melhor coisa é deixar ele fazer a vida dele. Está com 20 anos, fala assim: vai morar no apartamento, vai para a sua vida, tchau. Por quê? Porque o filho rebelde ainda tem a chance de pedir perdão. Por isso que o salmo de hoje rezou assim. Vamos erguer as mãos, vou rezar junto com vocês. Senhor, não leve em conta meus pecados de juventude. Eu reconheço o quanto errei. Eu reconheço que fiz meu pai triste. Eu reconheço que dei preocupação para minha mãe. Senhor, não leve em conta o pecado que eu cometi no meu passado. Eu quero hoje ser um homem diferente. Amém. Meu irmão, minha irmã, converta-se. Reconhece o quanto você já errou. Reconhece o quanto você já foi teimoso. Reconhece o quanto você já deu dor de cabeça para o seu pai e para a sua mãe. Reconhece o quanto você já entristeceu. Reconhece o quanto você mesmo não foi feliz. E escuta o profeta. Escuta Deus. Escuta a palavra de Deus. Volta o caminho para Deus, endireita a sua vida, vem para o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz: todo aquele que se arrepende
pode começar um novo caminho. Mostra-me, Senhor, o vosso caminho, mostra-me, Senhor, a vossa palavra, mostra-me, Senhor, por onde eu devo ir. E hoje São Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: sabe qual é o caminho pelo qual você deve ir? Você que está arrependido da sua vida, você que reconhece que já errou, você que reconhece que está na hora de começar a obedecer, está na hora de começar a obedecer. Obedeça a Deus. Comece a ler a Bíblia, comece a escutar a palavra de Deus, obedeça a Deus. E Jesus diz, a carta de São Paulo aos Filipenses, que é preciso ter o sentimento de Jesus, e diz como ele era. Jesus foi desapegado, se abaixou, se comportou como um escravo, se fez igual aos mais humildes, se humilhou totalmente, aceitou morrer numa cruz. O caminho do arrependimento sincero de uma pessoa passa pela humilhação. Toda pessoa verdadeiramente arrependida será humilhada. Toda pessoa verdadeiramente entregue a Jesus terá que perder tudo. Toda pessoa verdadeiramente arrependida vai descobrir que o caminho, o segredo da felicidade é considerar o outro maior do que você. Veja só, você se arrependeu? Sim, eu me arrependi. O que você deseja? Eu não vejo a hora de pegar aquele meu colega e acabar com ele. Eu não aguento aquela minha vizinha, não aguento o cachorro que fica latindo a noite inteira. Você é uma pessoa arrependida? A pessoa arrependida é aquela pessoa que enxerga a sua vida, reconhece os erros que cometeu e passa a dizer que o outro está certo, que o outro é maior do que você. Meu irmão, minha irmã, os outros têm razão, sim ou não? Você sabia que o seu pai e a sua mãe têm razão? Sim ou não? Você sabia que o seu marido tinha razão? Você sabia que a sua mulher tinha razão? Você sabia que os seus filhos estavam certos no que eles falaram? Você sabia que o seu patrão estava certo? Você sabia que os seus colegas de trabalho estavam certos? Você sabia que o outro está certo? É assim que a gente aprende. É assim que a gente se arrepende. Quando a gente reconhece que o outro tem razão. Eu não sou grande coisa não, eu falo por mim. Falo por mim mesmo. Eu reconheço que os outros têm razão. Eu até quando saí da paróquia que eu estava, eu saí porque eu ouvi que eles estavam falando mal de mim. E eu disse, eles têm razão. Eu não vou me defender. Eu acho que cada um de nós precisa ter a verdadeira contrição. E eu peço a Deus para minha alma e para a sua alma essa contrição, que é reconhecer os próprios pecados. O que é a contrição? Vocês já viram que pessoas que a gente fala, aquela pessoa não presta, aquela outra pessoa não sei o quê. Essas pessoas são as que de repente, verdadeiramente se convertem. Jesus falou que as prostitutas, as pessoas chamadas de pecadoras, vão entrar no céu primeiro do que nós, porque a gente se sente o bom. Vamos encerrar? Meu irmão, minha irmã, aonde é que você pode mostrar verdadeiro arrependimento? Quando você faz a sua confissão dos
pecados. Não deixe passar um mês. Todo mês confesse os seus pecados diante de Deus e com as pessoas que estão ao seu lado. Sempre diga antes de dormir para sua mulher, para sua esposa, para os seus filhos: Deus te abençoe, me desculpa, fui mal, me perdoa, perdoa-me. E durmam tranquilos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Só a palavra de Deus pode ensinar um caminho desse jeito.